Dando continuidade, registramos na mesa diretora dos trabalhos as excelentíssimas senhoras Procuradora da República Luana Vargas e Procuradora Regional da República Raquel Branquinho. Boa tarde. Para a gente não passar muito do horário final, e a gente ainda tem outra palestra, eu vou iniciar essa mesa. Com muito orgulho, com muito prazer, é uma honra ter a Raquel Branquinho na mesa e participando do nosso evento, uma pessoa com tanta experiência prática, uma pessoa que é tão aguerrida no combate à corrupção, quem trabalha com ela sabe todo o suor, todo o sangue que ela dá por essa causa, e realmente é um grande prazer estar aqui do seu lado, Raquel. Obrigada. Raquel Branquinho Nascimento é Procuradora Regional da República e assessora à Procuradora-Geral da República em matéria criminal de competência originária perante o STF. Ingressou no MPF em 97 por sua experiência profissional nas áreas criminal e de improbidade administrativa, e também foi uma das integrantes do grupo que assessorou, então, o Procurador-Geral no caso, Mensalão, juntamente com o José Alfredo. Então, eu já passo a palavra para a Raquel Branquinho. Bem, boa tarde a todos. Agradeço imensamente a Luana pela organização, ao Pedro, a todos os colegas que estão envolvidos nesse evento. Só estou ouvindo elogios de que realmente foi uma mudança de paradigma em eventos aqui em Brasília, pois as pessoas estão elogiando muito o nível dos debates, a qualidade, a técnica, o interesse de todos os participantes. Obviamente, minha tarefa aqui é hercúlea, porque todos os que antecederam, principalmente meu colega Zé Alfredo, que já falou tudo que tinha que ser dito hoje de manhã, mas tentarei aqui trazer algumas questões que eu acho que nós devemos refletir e debater, para que, como ele disse hoje de manhã, nós verificarmos se a questão hoje da operação, vou dizer Operação Lava Jato, mas várias outras que estão nesse mesmo cenário, o que vai ficar para a gente vai ser apenas uma onda, ou se nós vamos agregar realmente uma sistematização, uma consolidação de orientação de trabalhos técnicos de investigação e também de orientação jurisprudencial que possa nos dar o devido suporte a nós, operadores nessa área, polícia, Ministério Público e Poder Judiciário, que formam um tripé aí na parte da investigação e da condução desses processos, e até a advocacia, porque o que houver, né, de importante deve ser um marco para que a própria atuação dos advogados nessa área, que, como eu vou destacar aqui, em determinados momentos da história, nós vivemos grandes problemas com defesas protelatórias e várias outras situações. O que eu posso trazer, como disse a Luana, o Alfredo falou que ele é antigo, o velho, né? Então eu não vou nem dizer o que eu sou, né? Porque eu sou bem mais antiga do que ele aqui, mas é uma experiência de vida mesmo nessa instituição há 21 anos, trabalhando na área criminal e de improbidade administrativa. Então, eu vivenciei praticamente todas as ondas que nós tivemos, de avanços e de retrocessos. E a luta institucional nossa, do MPF, dos Ministérios Públicos Estaduais, ou seja, a luta da nossa sociedade para fazer valer essa igualdade da Constituição, que não se materializa tanto no sistema de justiça brasileiro, não se materializa para os crimes do colarinho branco, não se materializa para aqueles que detêm poder econômico, ou seja, para aqueles que são ricos, podem pagar bons advogados e, de certa forma, não impediram, durante um longo período, essa virada que a Constituição Federal trouxe. Então, eu vou dividir mais ou menos a fala. Pode até diminuir meu tempo, Luana, para a gente
permitir que a próxima palestra também tenha a oportunidade de ter o tempo adequado, em 3 partes. A primeira, eu vou trazer um contexto histórico, mais ou menos, para poder retratar a qualidade da nossa legislação, da Constituição Federal sobre isso, do microsistema de defesa do patrimônio público na área civil. Agora eu vejo um microsistema de defesa do patrimônio público também e combate à corrupção na área criminal, que precisa ser um pouquinho mais consolidado e sistematizado. E os poucos avanços, ou a dificuldade de avanço que nós tivemos por conta de uma orientação extremamente garantista e com uma visão muito focada no individualismo, não obstante o outro perfil que tem a Constituição. Traçado esse histórico de várias leis, dos embates jurídicos, das discussões, e que nós estamos conseguindo resolver apenas esses últimos 2 ou 3 anos, por incrível que pareça, tem questões que estão sendo discutidas há décadas, e agora é que o Supremo está conseguindo bater o martelo, e a gente espera que seja de forma segura e definitiva, que não tenhamos reviravoltas, porque esses retrocessos custam muito para a sociedade brasileira. O custo Brasil, inclusive esse custo ligado a um próprio processo, é muito alto, principalmente se potencializa quando não tem efetividade. Nós temos várias instituições encarregadas de investigação. Quando eu trabalhava na PRDF, na área de improbidade administrativa, conduzindo investigações na parte de improbidade, de licitações especificamente, muitas vezes eu recebia um procedimento de investigação do órgão de origem, eu tinha um procedimento correlato na CGU, eu tinha o mesmo procedimento que se tratava do mesmo tema na CGU, no TCU, havia um inquérito policial, tinha a nossa investigação e era perigoso nenhum conseguir ter um resultado efetivo por conta de várias amarras que vão se tornando e praticamente causando obstáculos que têm que ser vencidos. E, como eu disse, com essa atuação, tanto civil quanto criminal, eu não vejo como dissociar muito o combate à corrupção só na área criminal e deixando para trás também a parte da improbidade administrativa. Então, acho que são 2 áreas que têm que se conversar. Eu acho que a atuação do Ministério Público hoje em unificar os núcleos de combate à corrupção foi muito bom para isso. Nós que vivenciamos na PRDF vários anos esse trabalho, era uma luta tentar trazer aquela prova que a gente produzia no civil para que, no mesmo momento, a gente pudesse utilizar na área criminal, e o colega, muitas vezes, estava em outras atividades, não tinha aquele foco de atenção para aquela questão, naquele mesmo momento, ou trazer a prova do criminal para o civil, otimizando a nossa investigação, racionalizando a tarefa, do que a gente simplesmente desmembrar procedimentos investigatórios em várias áreas, com tempo, com custo, e muitas vezes sem resultado. Segunda parte, eu vou falar um pouco da colaboração premiada, do que é o tópico da minha apresentação aqui, o que ela representa, essa virada e essa efetividade, a efetividade da colaboração no combate à corrupção. E eu posso já antecipar que a efetividade é aquilo que a gente já sabia e vinha produzindo de prova durante vários anos nos procedimentos cíveis e nos procedimentos criminais, através das investigações de licitação, dos desvios, dos peculatos. Nós nunca tínhamos a confissão, hoje nós estamos tendo o outro lado da banca dizendo: eu paguei, como eu paguei e para quem eu paguei. Obviamente, a gente precisa de dados de corroboração, mas nós dizemos para a sociedade, para o Poder Judiciário, para todo mundo: olha, o rei está nu. E isso acontece dessa forma. Foi essa sistemática que conseguiu, ao longo de todo esse período, implementar no aparelho estatal uma forma sistêmica, sólida e, vamos dizer assim, que perpassa até os governos, de corrupção e de desvio de dinheiro público para partidos políticos, para interesse particular, para enriquecimento privado de servidores públicos, de agentes políticos. E, num terceiro momento, se eu tiver um tempinho, eu traço um pouquinho o que é a nossa realidade hoje nas tratativas de colaboração premiada, que é um instituto novo neste perfil da Lei 2.850. É um instituto que requer muita responsabilidade dos membros que vão atuar, muito conhecimento da investigação para saber o momento de fazer a colaboração, com quem
fazer e ter uma estratégia na atuação também, porque pode se aparecer vários interessados em várias situações e até a lei cria algumas balizas, porque até que ponto que me interessa fazer colaboração premiada com determinados tipos de agentes, qual que é, muitas vezes, a necessidade também do efeito pedagógico de uma punição, o que representa para a sociedade determinadas pessoas que estão envolvidas em crime, compensa também fazer a colaboração, eles vão trazer elementos que eu já não tenha outra forma de conhecer, ou outros que estão envolvidos nos fatos e que possam também agregar. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande da instituição, precisava de um rumo, de uma orientação, e até recentemente nós temos uma orientação conjunta de 2 câmaras no Ministério Público Federal, não sei como que anda o tema nos outros ministérios públicos, mas que já trouxe, pelo menos, uma parametrização de trabalho, que eu acho que isso é muito importante, até porque está muita exposição até do próprio membro do Ministério Público discutindo tal em que ponto não é uma atividade que faz parte da nossa dia a dia, como o direito americano tem em nas suas atividades. Nós somos muito formalistas, tem o princípio da oficialidade, então quem ainda atua na instituição e foi formado, pelo menos na minha época, tem que ter toda uma transição para trabalhar nessa maior informalidade e ter a segurança que é necessária. O contexto histórico, eu acho que nós temos aqui no país, é a cultura do patrimonialismo. Isso todo mundo sabe, raízes históricas, sociológicas, e essa cultura ela é arraigada em todas as instituições. Ela é arraigada no Ministério Público, é arraigada no Poder Judiciário, no Legislativo. Ninguém pode jogar uma pedra no outro sem olhar para a sua própria instituição e até que ponto nós efetivamente estamos desapegados, entendemos que somos servidores públicos, que não necessitamos de determinados benefícios, que não necessitamos de determinados rituais para caracterizar a importância ou a relevância das nossas instituições. Isso num olhar, sim, mais formal, mas sobre o olhar do crime, o patrimonialismo político, o patrimonialismo do uso da máquina pública está por trás de todas essas grandes operações na sistemática do desvio de dinheiro público, que se retroalimenta, porque, como disse o Alfredo hoje pela manhã, a corrupção para fins eleitorais não é só uma corrupção para fins eleitorais, é uma corrupção em que a pessoa vai se alimentar e investir no que está dando maior lucro para ele, que é continuar nesse nicho político. Então, eu vejo que nós estamos avançando muito, e nessa última década, como tudo é acelerado, nós estamos avançando muito nessa área de ter essa mudança de perfil perante o Estado, perante o que é a nossa atividade estatal, mas eu acho que ainda há muito a avançar. Todas as instituições têm muito ainda a contribuir, a fazer um olhar sobre isso. O marco do rompimento formal da cultura patrimonialista que eu vejo aqui no Brasil foi a Constituição Federal de 88. Quando nós damos um olhar, um estudo mais sistêmico, são vários artigos e dispositivos que colocaram todos os princípios da democracia e da república e da supremacia do interesse público de uma forma muito clara e evidente. E aí sempre eu me questionei ao longo desse tempo por que uma Constituição tão evidente, normas tão claras, nós vivenciamos discussões jurídicas e jurisprudenciais que parecia simplesmente descontextualizadas, mas novamente remetendo à palestra hoje de manhã, é que ninguém quer largar o osso, que é realmente a luta por uma sociedade mais justa, a luta pelo combate à corrupção. Quando há essa sistemática de corrupção da macrocriminalidade econômica e política, a resistência é muito grande. E eu vejo que essa resistência durou praticamente durante 30 anos, ainda dura. Nós estamos vivenciando, nós estamos ultrapassando esses limites, com dificuldade. Mas ainda há muito o que fazer. Por isso que a gente ainda tem que um olhar para o futuro e saber o que nós estamos vivenciando hoje vai se agregar de uma forma perene. Eu imagino que sim, tenho essa expectativa. A Constituição, vários artigos, principalmente o artigo 5º e o artigo 37, o artigo 5º trata da publicidade de uma forma muito clara, dos atos judiciais públicos. A regra é a publicidade em várias esferas.
O artigo 37, o controle social dos atos dos agentes públicos também está disposto em dispositivo constitucional. E o artigo 37, no caput, traz aquelas regras que todos conhecemos, e, em vários dispositivos, trata de uma sistematização que deixa muito clara que o interesse a prevalecer não é um interesse individual, tratado no artigo 5º, em vários dispositivos, mas é o interesse público e social. O patrimônio público, obviamente, nesse contexto, porque é a forma de se reverter para a sociedade o bem-estar que todos desejamos. Então, é a partir deste olhar na Constituição que não se entende por que nós tivemos tanto atropelo, tanta dificuldade, porque o nosso Poder Judiciário é muito conservador, mas, nesse período, ainda manteve essa estrutura de poder e teve uma grande dificuldade, óbvio, que tivemos que avançar para legislações como a da Lei da Colaboração Premiada, onde a gente não pode contestar o fato de quem está envolvido no crime, nas suas esferas mais altas, dizer e confessar claramente, na frente de todos, o que fez. Então, diante do fato incontestável, acho que nós tivemos uma situação que obrigou uma mudança de pensamento, de posicionamento, até daqueles setores, de certa forma, mais conservadores, mas que, ao longo do tempo, foram o mantenedor de toda essa estrutura, que eu imagino que é uma retroalimentação da própria organização e sistemática de manutenção da estrutura que nós vivenciamos, quebramos em parte, mas eu acho que ainda sobrevive. Então, nós temos, após a Constituição, com todas as regras do artigo 5º, as regras que focam mais no interesse público. Publicidade, em primeiro lugar. Até hoje, nós temos, no Supremo, processos que tramitam sem regras específicas, só com as iniciais dos nomes dos investigados, porque o determinado relator entende que é dessa forma, embora nós tenhamos votos maravilhosos, como o do ministro Celso de Mello, que enaltecem a publicidade em todas as situações, até mesmo em situações de ações de família, que deveria, em determinado ponto, já tem uma regra de sigilo, mas que, mesmo assim, ultrapassando determinados limites, ele entende, e tem votos belíssimos, mostrando que a publicidade é a regra. Então, durante determinado período, quem frequenta diariamente aí o Poder Judiciário vivenciou várias situações de processos sigilosos, sem ter uma motivação específica para o sigilo. Muitas vezes é sigiloso porque tinham envolvidos importantes, ou tem determinados tipos de agentes. E eu acho que a publicidade realmente é um fator determinante para um impulso do combate a qualquer tipo de irregularidade. E isso eu acho que nós avançamos muito com essa nova linha de entendimento de processo, que, embora tenha seu custo, porque não deixa de expor até determinado ponto quem está sendo investigado, e a gente sabe que ainda não é uma condenação, não é uma decisão final, mas é o custo da democracia, é o custo de você ocupar determinado tipo de funções num Estado democrático, é você ter uma vida transparente, principalmente nas atividades relativas ao Estado. Com a Constituição, nós tivemos um microsistema de defesa do interesse público. Eu acho que se inicia ali em 85 com a Lei da Ação Civil Pública. Por que a Lei da Ação Civil Pública é importante? Porque, além de defender todos os valores importantes sob a ótica da tutela coletiva, ela também é um instrumento de defesa do patrimônio público, porque, por meio da ação civil pública, a gente tem a pretensão de ressarcimento, muitas vezes prescrita, na pretensão de improbidade administrativa, quando a gente já tem a prescrição da improbidade. A ação civil pública é um veículo, é um instrumento jurídico ainda de se cobrar por ressarcimento os danos causados ao erário. Então, sempre utilizamos a ação civil pública, até acumulamos pretensões no juizamento das ações, porque, muitas vezes, os prazos prescricionais da pretensão de improbidade para as punições do artigo 12 podem ficar meio nebulosos, você já garante a possibilidade do ressarcimento, cumulando a pretensão da ação civil pública. O Código de Defesa do Consumidor, a partir do artigo 81, ele fez um microsistema também, possibilitando as ações para defesa dos direitos individuais homogêneos, coletivos, transindividuais. E, finalmente, a Lei 8.429, que é o nosso marco na defesa da improbidade administrativa. A Lei 8.429 é de 1992, e, até o ano passado, em 2018, até agora, nós ainda discutimos temas processuais relativos a essa lei, que simplesmente impediu
que, de uma forma sistemática, houvesse um avanço, uma efetividade, como disse o Alfredo, um começo, meio e fim do julgamento processual, ainda que seja para absolvição, e ninguém está com compromisso de resultado de condenação, e que pudesse dar uma resposta de que, olha, esse instrumento jurídico, que é tão bom e é um excelente instrumento jurídico, foi utilizado e deu resultado. Nós tivemos todo tipo de questionamento em determinados momentos no Poder Judiciário, com decisões ou isoladas ou coletivas e de tribunais superiores, que simplesmente impediram, durante anos, paralisaram inúmeras ações no país todo, como diz o Alfredo hoje, a questão acho que do foro para agente político, foi uma que paralisou muitos processos. Nós tivemos todo tipo e toda a sorte de questionamento nesse tipo de ação, ora com liminares, decisões em primeiro grau, ora em segundo, ora no STJ, ora até no STF. Recentemente, o STJ tem se recentemente não, de um tempo para cá, o STJ tem consolidado uma jurisprudência mais sistemática, mais segura e até consolidada na linha da Lei 8.429, mas isso recentemente. Então, nós discutimos durante anos se agentes políticos respondem ou não à ação de improbidade e, se responde, em quais limites podem ser punidos, porque na esfera de punição do artigo 12 tinha também a questão dos direitos eleitorais, aí houve toda uma discussão em torno disso também, e as discussões elas não se apresentam ou se apresentaram todos no mesmo momento. Nós temos que cumprir pedágios. A gente supera uma questão, aparece outra, aí se volta a esse tema como se fosse inovador. Nós tivemos que discutir a competência para processar autoridades com prerrogativa de foro. Ambos os temas eles foram julgamento o ano passado, simplesmente em maio, em que o ministro Barroso, que foi relator de um voto vista na PET 3240, colocou, espera-se, uma pá de cal nessa situação. É óbvio que há alguns julgados anteriores a isso que permitem que as ações de probidade sejam processadas em primeiro grau, que não existia foro por prerrogativa de função, mas, vez ou outra, tem uma decisão do Supremo, uma decisão do STJ, que sai dessa linha, decisões essas, muitas vezes, até em razão da situação ou de quem está envolvido no fato, mas que atrapalharam toda uma série, todo um conjunto, uma sistematização de outros processos. Nós discutimos N situações se o Ministério Público tem legitimidade para determinado tipo de pretensões. Proteção do patrimônio público, os artigos 7º e 16, 7, salvo engano, da Lei 8.429, que permite a possibilidade de indisponibilidade de bens, das cautelares patrimoniais, vários tribunais entendendo que nós tínhamos que fazer a prova diabólica de que o investigado estava praticando atos para dilapidar seu patrimônio, para mostrar o perigo em mora concreto, e, recentemente, também o STJ consolidou o entendimento que basta o perigo em mora presumido, e é óbvio, porque, se nós fôssemos fazer esse tipo de prova, além de impossível, há a dilapidação do patrimônio. Ninguém espera transitar em julgado uma ação com todo o seu patrimônio ali disponível. Então, a questão patrimonial, hoje, nas nossas ações criminais e de improbidade, é um olhar que a gente tem que ter de forma atenta e com mais rapidez para garantir o futuro ressarcimento, senão não existe. E, recentemente, o STJ, de uns 5 anos para cá, também decidiu isso, permitindo o perigo em mora presumido. Cumulação de pretensões de ações de ressarcimento e ação de improbidade. Eu trabalhei muito na Justiça Federal de primeiro grau aqui, cada juiz decidia de um jeito, permitia, não permitia, quer dizer, não tinha problema técnico nenhum nisso. E os prazos prescricionais das ações de improbidade também foi outra discussão nos tribunais superiores muito intensa. E, até o ano passado, ainda tivemos, não propriamente nas questões das punições do artigo 12, mas no ressarcimento ao erário, o Supremo ainda estava tendente a reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento prevista no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, com um marco de 5 anos. Houve um trabalho intenso da PGR e de todos os envolvidos nesse assunto para ter uma virada nesse julgamento que estava ocorrendo, até pelo simples fato de que, numa gestão de um mandato de 5 anos, é praticamente impossível se apurar os ilícitos e os fatos que foram praticados
porque há, obviamente, toda aquela dificuldade inerente a se investigar quem está no exercício do cargo, do mandato, ou dominando a máquina pública por aquele momento. Então, somente em agosto de 2018, o Supremo Tribunal Federal, eu acho que por 7-5, decidiu que a ação de improbidade administrativa é imprescritível para os atos de improbidade praticados com dolo. Ou seja, 2018, para uma lei que é de 92, com todo esse iter de discussões, a gente tem um cenário da dificuldade do avanço e da concretização de direitos, que eu acho que aqui é o direito de ter uma efetividade do combate à corrupção, a efetividade da punição dos atos de improbidade, totalmente impedida por várias discussões jurisprudenciais, por várias decisões judiciais. Quando nós até brincamos no Ministério Público, quando a gente conseguisse ultrapassar o primeiro, segundo e terceiro grau, assim, com decisões mais ou menos no mesmo sentido, já era uma vitória hercúlea, porque quando você estava com uma ação em primeiro grau, tem uma liminar no tribunal regional, quando você consegue superar esse tema no tribunal regional, tinha o STJ, ou seja, a jurisprudência é muito oscilante e com grande dificuldade para consolidar uma lei clara, uma lei que regulamenta nos limites da Constituição Federal, porque ela não ultrapassa o que estabelece o artigo 37, o que é a punição à prática de improbidade administrativa. Estou querendo fazer esse avanço para mostrar o tanto que hoje é importante a colaboração premiada para nós, mas que não adianta um único instrumento ser garantidor de todas. Eu acho que nós necessitamos de um sistema e, principalmente, de uma visão do Poder Judiciário de que precisamos ter uma consolidação de orientações, uma segurança jurídica, ainda que seja para dizer não. Isso aqui é inconstitucional, nós já retiramos essas indas e vindas. Foi o que, uma visão de quem está atuando nessa área, atrapalhou em muito qualquer consecução efetiva de trabalho no combate à corrupção durante esse período e que, obviamente, garante a impunidade e que se fortaleceu o sistema da macrocriminalidade que se arraigou no Estado brasileiro em várias esferas. Na esfera criminal, o cenário não é diferente. Obviamente, quem investiga crime de corrupção, crimes contra o colarinho branco, já tem aquele lema, siga o dinheiro, que nós vamos ter a evidência do que está ocorrendo, de onde saiu, do desvio e tudo mais. Então, nós precisamos sempre de uma análise patrimonial. Na área criminal, nós já enfrentamos o problema durante anos, discutindo até os limites do sistema acusatório, ou seja, o Ministério Público pode ou não investigar, o que se aparentou, de certa forma, ilógico, a partir do momento que o dominus litis da ação, ou seja, aquele que vai propor a ação penal, ele tem que ter, pelo menos, a possibilidade de colher elementos de prova, de produzir provas, de formar sua convicção da forma mais livre possível. Nós tivemos intensas discussões durante anos sobre isso. Eu acho que só em maio de 2015 o Supremo decidiu, e mesmo assim com algumas ressalvas em algumas situações, mas é uma jurisprudência que se consolidou recentemente. Uma Constituição de 1988, o artigo 129, muito claro, sobre a atividade do Ministério Público. Somente em 2015 temos uma decisão do Supremo dando uma segurança jurídica para essa atividade inerente à titularidade da ação penal. E aí nós temos outras discussões relacionadas ao sistema acusatório, que, vez por outra, surge e que, de certa forma, não traz segurança, não dificulta, ainda traz o risco de, muitas vezes, uma decisão ou outra anular determinado tipo de investigação, determinado tipo de operação, como aconteceu sistematicamente, não nesse tema específico, mas em vários outros. Superada a questão do Ministério Público poder investigar, fazendo um retrocesso aqui em alguns anos, a investigação criminal. Na época em que eu trabalhava na área criminal no Rio de Janeiro, nós tínhamos vários processos relacionados a crimes envolvendo patrimônio, desvio, ou corrupção, ou mesmo a questão da sonegação. A sonegação fiscal, ela sempre é, em todos os países do mundo, uma forma de você tanto ser um instrumento de investigação, porque ele é um rastro muito evidente de sinais exteriores de riqueza, é um rastro de situações anômalas e que permite uma investigação muito rápida, muitas vezes eficaz, quando nós não tínhamos outros instrumentos.
Portanto, a Lei 8.137 e a Lei 7.492, principalmente para crimes financeiros, são dois instrumentos jurídicos que facilitavam muito a investigação desse tipo de crime, envolvendo o sistema financeiro, envolvendo bancos, envolvendo fraudes. A lei de lavagem vem em 98, mas nós ainda tivemos um período antes que tínhamos que investigar esses fatos, e, quando não tinha lavagem, o artigo 22 da 7492 era um mecanismo de punição desses crimes. Simplesmente, hoje, não se pode falar no Brasil em crime de sonegação fiscal, porque ele sofreu todo o tipo de ataque, todo tipo de retaliação, todo tipo de restrição. Primeiramente, nós tivemos a questão da própria Receita poder comunicar ao Ministério Público, ou do Ministério Público poder requisitar. Então, tivemos vários debates sobre isso, sobre a ótica do artigo 83 da Lei 9.430. Tem uma decisão antiga do ministro Nery da Silveira, que falou, não, a Receita não tem o dever de comunicar, mas o Ministério Público pode requisitar. Então, a gente tinha que adivinhar as situações que estavam com indicativos de crime para a gente poder requisitar. Então, a gente até combinava na coordenação criminal com a Receita, vou te fazer um ofício trimestral e vocês encaminham para a gente as situações que vocês acham que têm repercussão na área criminal, porque eles ficaram, em determinado momento, vedados por decisões judiciais, ou do STJ, ou até do STF, de promover a representação em determinadas situações. Posteriormente, vem toda aquela discussão sobre pagamento e suspensão da pretensão punitiva que nós vivenciamos até hoje e que simplesmente tirou qualquer eficácia, qualquer lógica do sistema tributário, da ótica da lei de sonegação fiscal, que não seja apenas a questão de recolher o tributo, de pagar. Era um instrumento muito importante, porque determinados crimes estão relacionados à sonegação, estão relacionados às fraudes, e não é só o órgão fiscal, entendo eu, que teria a prerrogativa de fazer essa análise. Depois veio a súmula vinculante 24, e aí resolveu de vez isso, que apenas após o julgamento, com o trânsito julgado pelo órgão administrativo responsável, é que vai se poder fazer a representação fiscal para fins penais, ou que o Ministério Público vai ter acesso. Ou seja, no calor de uma investigação, onde nós estamos olhando um olhar mais sistematizado sobre aquela organização, sobre aquele tipo de crime, dificilmente nós vamos poder contar com o apoio da Receita Federal, porque os elementos de prova ali que ela vai colher ainda vai ter que passar por todo um trâmite administrativo até chegar, eventualmente, ao CAD, e uns anos depois, 10 anos, 7 anos, sei lá, e que esse fato vai poder ser noticiado pelo Ministério Público e utilizado como um fato probatório, um elemento para se promover a ação penal. Então, a Lei 837 não existe, de fato, na sistemática de punição dos crimes de corrupção hoje. A outra lei que sofreu vários embates, até hoje de manhã o Alfredo falou, a Lei 9.246, a interceptação telefônica. Durante vários anos, houve várias discussões, porque, quando se tornou o foco da investigação, primeiro nós tivemos o período da sonegação ultrapassado, agora nós temos a possibilidade de investigar pela interceptação telefônica. Então, o foco da ação e da reação foi para essa lei, com várias discussões, principalmente a questão das prorrogações reiteradas. O Alfredo disse que o ministro Celso Peluso foi o importante, deu importantes decisões para salvaguardar, em determinado período de intenso ataque, a prevalência dessa lei como instrumento de investigação, mas, atualmente, nós ainda vamos discutir a constitucionalidade das prorrogações das interceptações telefônicas no Supremo Tribunal Federal, que é o tema 661 de um recurso extraordinário com repercussão, que parece que está agendado para ser julgado em março de 2019. Ou seja, a lei de 96, nós temos várias investigações, inúmeras operações trabalhadas com base em interceptações, que, obviamente, não há lógica se estabelecer que você vai ter um prazo de 15 dias. Por que 15 dias? Por que não 30? Por que não 10? Eu acho que a pauta tem que ser a necessidade deste meio de coleta de prova, e não um prazo tarifado para se fazer isso. Mas, obviamente, eu tenho certeza que não vai vingar a tese, mas, de certa forma, mostra toda essa insegurança jurídica da sistemática de combate à corrupção. A lei da lavagem. Tivemos uma excelente palestra agora sobre o COAF. Em 1998, quando foi promulgada a lei da lavagem de dinheiro no Brasil, que foi um movimento até
exterior para o próprio país, quase que foi uma imposição. Eu já era procuradora naquela época, vivenciei esse momento. O Brasil, até para conseguir financiamentos, que precisava muito em organismos internacionais naquele momento, foi compelido a falar, olha, então vocês têm que aprovar uma lei que as nações desenvolvidas, os países, estão editando a partir de um contexto normativo meio unificado internacionalmente, que é o GAFI e tudo mais, para combate à lavagem. Então, aqui no Brasil, falou, não, vamos promulgar essa lei, mas a gente não vai fazer ela valer, não. Isso vai ser só uma lei assim, para a gente cumprir essa meta internacional, conseguirmos nossos empréstimos. E aqui eu tinha 1 ano e pouco de procuradoria, fiquei entusiasmada, chamei até na procuradoria, eu era coordenadora criminal, convidei a doutora Adriane Sen, que foi a primeira presidente do COAF, a dar uma palestra para a gente, o que a gente poderia fazer, qual a abrangência desse instrumento, que eu achei relevantíssimo, principalmente do COAF. O artigo 15, na redação original, e hoje o artigo 15 tem uma redação mais avançada por alterações legislativas, já deixava claro que o COAF deveria comunicar aos órgãos, como vários artigos de várias outras leis determinam, situações configuradoras de potencial ilícito, situações atípicas. Simplesmente, durante vários anos, entendeu-se que aquilo era mero elemento informativo. Não se poderia instaurar sequer uma investigação criminal no Brasil com base em um RIF, o que é um absurdo sem precedentes. Nós já tivemos debates intensos com a Polícia Federal e com outros institutos, até com a Receita Federal, no sentido de falar que não tem nenhum sentido lógico e nem jurídico, porque a legislação não assim prevê que, ao ser comunicado de determinados fatos, a gente não pode usar aquele instrumento de forma oficial, que é até o que o Fredo disse hoje de manhã, o que esse tema está nas manchetes de hoje, ainda pode ser retomada uma discussão que já era para estar e muito consolidada, superada e ultrapassada. O nosso problema, que eu vejo em várias etapas do nosso trabalho, é conseguir virar a página, ultrapassar, para a gente avançar. Nós temos avanço e retrocesso. Alguns retrocessos são graves. Imagino que não vai ter, mas o COAF está aí, se consolidou, é um instrumento de trabalho, é um insumo informativo para os operadores de direito na área de combate à corrupção. É extremamente valioso. A lavagem de dinheiro hoje, quando não existia, a gente utilizava o artigo 22 da 7492, é uma forma de punir de forma eficaz essa corrupção, o desvio, as fraudes, o enriquecimento próprio de terceiros, e nós temos que, obviamente, fortalecer o Instituto e não combatê-lo. E, de forma muito clara, já previsto desde 1998, a necessidade de comunicação, hoje vai se retomar se o Ministério Público pode ou não ter acesso a esse tipo de prova. Tem um caso emblemático que foi julgado pelo STJ, conhecido como Boi Barriga, que houve a anulação de toda a investigação, uma operação policial com uma investigação bastante sólida, que, em determinado momento, foi anulado porque um inquérito foi instaurado com base em um RIF. E eu acho que houve quebra de sigilo fundamentada no RIF. A partir daí, por uma questão mais de segurança, quem trabalha na área de investigação decidiu. Pode-se instaurar inquérito com RIF? Obviamente, sim. Não teria lógica você receber, jogar lá na sua gaveta e tentar adivinhar em qual situação você vai poder utilizar aquela informação. E utilizar até, como diz no jargão, de forma esquentada, o que é inconstitucional. Eu acho que nós temos que ter transparência das nossas fontes de informação. O RIF é uma fonte de informação que, obviamente, pode gerar a instauração de inquérito. Todo RIF pode gerar a instauração de inquérito? Não. Depende do conteúdo que ele tem, da verossimilhança das informações, da base probatória que ele pode indicar, mas a maior parte pode. Então, a partir dessa situação do julgamento do Boi Barriga, começou-se a instaurar a investigação com base no RIF, trazer outros elementos de informação para agregar, para, no segundo momento, pedir o afastamento do sigilo bancário, que é essencial para esse tipo de investigação. Mas nós temos que cumprir esse pedágio para não ter o risco de ter outra investigação de casos tão relevantes quanto esse, simplesmente anulada do começo, meio e fim, sem qualquer possibilidade de avançar. A Lei Complementar 101 é outra lei importante nesse cenário. 2001, quando foi publicado, eu também feliz, sempre inocente, feliz, achando que a gente vai conseguir avançar muito.
lá no Rio de Janeiro, fizemos um seminário, chamamos todo mundo para debater a Lei Complementar 101, que tinha, em um dos seus itens, dos seus artigos, a determinação para todas as instituições financeiras, Banco Central, CVM e outros órgãos, de fazer comunicação às autoridades responsáveis pelas investigações dos fatos ilícitos ou indicativos de ilícitos. E, a partir dali, eu falei, poxa, agora nós vamos receber informação e passar para a investigação sem qualquer outro tipo de dificuldade, porque a lei está clara. A constitucionalidade dessa lei, eu acho que foi julgada em 2017 ou 2018, da relatoria do ministro Dias Toffoli. Ou seja, em 2001, nós tivemos a questão da possibilidade de acesso pela Receita Federal a dados bancários, como instrumento para o seu trabalho de fiscalização. Você imagina uma Receita Federal de qualquer país que não possa ter acesso aos dados bancários para poder fazer uma mínima conciliação de informações da declaração de imposto de renda e verificar se há ou não sonegação. Então, num primeiro momento, a Receita acessava, depois houve várias decisões falando que não podia, e essa questão foi superada somente em 2016, um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da relatoria do ministro Toffoli. Ainda está na pauta do Supremo o tema da repercussão 990, repercussão geral, também na relatoria do ministro Dias Toffoli, se a Receita Federal poderá repassar esses dados ao Ministério Público em suas investigações. Ou seja, os nossos instrumentos de trabalho, que seria acesso a dados bancários, acesso a dados fiscais, acesso a informações dos COAF, muitas vezes não são impedidos de acesso por decisões judiciais pautadas no garantismo do direito à individualidade do artigo 5º, quando a nossa pauta deveria ser a supremacia do interesse público. Não é quebra de sigilo, não é possibilitar que todos tenham acesso, é transferência de sigilo a um órgão que tem igual competência e atribuição de investigar sobre outra seara. Então, a Lei Complementar 101 também é um instrumento que poderia ser mais útil, mas teve todo esse pedágio aí para se cumprir. Os dados fiscais, nós sempre requisitamos e tivemos acesso rápido e eficaz a partir de determinado momento. Nossa, falei muito, eu vou reduzir. O Superior Tribunal de Justiça simplesmente passou a entender que é necessário haver decisão judicial. Então, hoje em dia, para ter acesso a dados fiscais, que antes o Ministério Público Federal tinha acesso direto, é necessária decisão judicial, que eu acho um grande retrocesso. E a possibilidade de compartilhamento também é, em grande monta, impossibilitada por esse tipo de entendimento, porque pode resultar mais lá na frente a questão da nulidade. Eu ia falar também da notícia crime apócrifa, que foi outro problema enfrentado, que chegou à nulidade de grandes casos na investigação. Hoje em dia a gente tem superado isso, mas são pedágios que foram cumpridos. A interpretação jurisprudencial na questão da prescrição, até hoje nós não superamos várias questões, como os efeitos do chamado acórdão confirmatório, o marco prescricional da pretensão executória antes do entendimento do Supremo, que agora permite a possibilidade de execução da pena em segundo grau, mas em determinado momento histórico, até 2016, não era possível, e aí tinha uma situação totalmente esdrúxula. A pretensão executória contava a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público, para o órgão da acusação, mas o órgão da acusação não poderia executar a pena. As nulidades, que foram das mais variadas possíveis, de todos os tipos, de toda a ordem, que foram enfrentadas durante todo esse período, resultando na dificuldade e na anulação de várias investigações, de vários processos. Hoje, a orientação jurisprudencial é melhor no tema de nulidade, pelo menos exige a questão da demonstração de prejuízo e também um olhar mais próprio para a advocacia, mostrando que tem que ter uma certa responsabilidade, que aquelas medidas extremamente protelatórias, que antes eram agasalhadas pelos tribunais, hoje não têm um ambiente tão propício. O que eu posso dizer é que todo esse cenário ele aprofundou e possibilitou como um sistema de retroalimentação à macrocriminalidade que se instalou no Estado brasileiro. A parte da investigação, o que eu posso, falando sobre a ótica da lei da colaboração premiada, ela é um instrumento que vem, de certa forma, trazer luz a tudo isso e
e fechar uma sistemática que faltava ainda de investigação, que é ter uma possibilidade de se negociar, de tratar diretamente com o investigado e ele poder trazer as informações que são relevantes. A Lava Jato, ela simplesmente se pauta em muitos pontos sobre as colaborações premiadas. Eu acho que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Num primeiro momento, ainda é um momento de amadurecimento, mas daqui para frente, eu acho que o nosso olhar vai ser cada vez mais técnico sobre isso, sobre como e quando fazer, em qual momento é oportuno. O Alfredo já disse hoje de manhã que o mensalão ele foi um processo muito importante, eu também acho, para essa virada do Supremo Tribunal Federal, que teve um olhar mais crítico, porque ele vivenciou o que é julgar um processo criminal do início até o fim. Não foi um processo paradigmático no sentido de impedir o avanço da corrupção, tanto é que, naquele momento do julgamento, vários dos investigados estavam envolvidos em fatos na Lava Jato, praticando crimes. A conclusão do julgamento, que ocorreu em 2013 e 2014, trouxe um ambiente propício para a promulgação das leis 2.846 e 2.850. Eu vejo que, com a Lava Jato e com o método de trabalho estabelecido pelo Poder Judiciário em várias instâncias que hoje se difundiu, há umas situações motivadoras da colaboração premiada que antes não existia. Nesse cenário que eu apontei, nós ficamos 20, 30 anos discutindo temas processuais, sem conseguir entrar na investigação em si, sem conseguir discutir a base probatória e o processo chegar ao seu final. Hoje, nós temos algumas situações que o réu, o investigado, ele vai fazer sempre uma análise de custo-benefício. E, quando ele fizer a análise e ver que o custo-benefício dele é fazer a colaboração, esse instrumento vai ser cada dia mais válido. E isso depende de um poder judiciário forte, um poder judiciário que busca eficácia, que tenha, mais ou menos, comandos coerentes e comandos com segurança jurídica, o que nós não vivenciamos durante esse período. Eu acho que essas situações podem se sintetizar em instrumentos adequados e eficazes de investigação. Vários nós temos, e a colaboração hoje é o que está na pauta do dia. A prisão preventiva e cautelares penais deferidas sob o olhar de que crimes de organizações criminosas contra o Estado, nessa macrocriminalidade, têm alta potencialidade lesiva. São crimes que fundamentam por si, no meu entender, até contrariamente ao desembargador Ney Bello, a prisão preventiva e, principalmente, quando está calcado também com outros requisitos do periculum libertatis. E outra, que vai estar sempre no cenário de todo criminoso, é a possibilidade concreta de cumprimento da pena após o julgamento do seu processo. Não existe trânsito em julgado, nós nunca vivenciamos isso, como o colega falou hoje. Realmente é praticamente uma lenda, um trânsito em julgado no processo criminal brasileiro, quando se possibilita vários recursos até ao Supremo Tribunal Federal, que é uma corte constitucional, mas julga esses temas de fato também. Agora, com a possibilidade da execução da pena em segundo grau, isso se tornou uma realidade que vai ser avaliado no cenário da prática desses crimes como um fator motivador para a colaboração premiada. Então, eu imagino que a punição patrimonial penal dos crimes de colarinho branco ela depende da aplicação do direito penal realmente pautado no olhar da supremacia do interesse público em relação ao individual. Quem tem que se olhar é o Poder Judiciário, porque todas as instituições praticam crimes, estão envolvidos com fatos, mas o garante da democracia, o garante do sistema republicano, o garante da segurança jurídica vai ser o Poder Judiciário, em última análise, o Supremo Tribunal Federal. Nós, de certa forma, patinamos durante um período com uma jurisprudência e com decisões ruins no cenário do combate à corrupção. Eu acho que o saldo é positivo, porque hoje nós estamos vivendo uma realidade melhor do que em outros anos. Não poderia se pensar que, com a promulgação da Constituição de 88, seria um passe de mágica, que a gente ia ter uma implementação imediata de direitos, garantias materiais ali previsto, mas eu acho que é uma responsabilidade até do Poder Judiciário de resgatar esse período e possibilitar que haja instrumentos e garantir que esses instrumentos sejam eficazes, obviamente, tudo no limite das garantias constitucionais, do devido processo legal, da ampla defesa, né, e de todos o arcabouço jurídico que o Estado brasileiro possibilita para a defesa, que é muito grande e amplo, como deve ser, mas evitar que teses simplesmente procrastinatórias, teses irrazoáveis, teses sem qualquer lastro, tenham tanto
um ambiente tão propício para impedir esse avanço. Eu acho que nós estamos em um outro patamar, trabalhamos para isso. A colaboração premiada é, neste momento, um dos instrumentos mais eficazes no combate à corrupção, nos crimes contra a administração, porque alguém que estava na entranha dessas organizações consegue mostrar o que acontecia intramuros e que, com todos esses instrumentos, inclusive com a escuta telefônica, com a escuta ambiental e com outro tipo de técnica de investigação, nós não conseguimos alcançar. Eu tenho mais um testemunho de períodos que poderiam trazer uma grande frustração, mas que me dá mais energia para trabalhar, porque eu acho que nós, apesar de tudo, como instituição e com colegas que vão cada dia renovando, nós vamos recuperando essa energia de buscar realmente uma efetividade. Efetividade é o quê no direito penal? É a execução da pena, após o devido processo legal devidamente cumprido. Na área civil, é o ressarcimento, é a punição dos outros crimes. Não se conseguiu, mas eu acho que esse processo, esse caminhar, e não desistir de recorrer, de questionar, de apontar os problemas, eu acho que é um fator que foi bastante determinante nessa mudança e nessa virada que ocorreu aí a partir de 2013, 2014. Eu agradeço a todos, peço desculpa por ter, de certa forma, falado bastante, né, Luana? E fugido um pouco do tema. Muito obrigada, Raquel. A gente assistiu aqui, né, um resumo do combate à corrupção em 20 anos. 20 anos de combate à corrupção em 40 minutos. E é muito legal ver que o combate à corrupção é um processo e que cada geração tem os seus desafios. E que são muitos desafios, porque há várias forças lutando para que o status quo seja mantido. E, acima de tudo, cada geração tem seus desafios, e para passar por esses desafios, é preciso muita luta. Isso é muito bonito, ver que cada geração tem a sua própria luta. Então, muito obrigada. Infelizmente, eu tenho várias perguntas, mas, infelizmente, não temos tempo, mas estamos bem atrasados. E eu já chamo à mesa Robertson, o Procurador da República, para iniciar a nossa última mesa. Muito obrigada. Bom, muito boa tarde a todas e todos. Dando aqui, então, prosseguimento a esse congresso, eu gostaria de apresentar o Dr. Rodrigo Medeiros Lima, que é graduado aqui na Universidade de Brasília, é mestrando em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo, pela USP, e é procurador do Ministério Público, que oficia junto ao Tribunal de Contas da União. Acabei de consultar e descobrir, fiquei impressionado com o resultado da pesquisa, que são apenas 7 colegas que oficiam junto ao Ministério Público do Tribunal de Contas da União. Então, aqui temos a oportunidade de ouvir um desses valorosos integrantes sobre um tema que também é muito caro, né? Os acordos de leniência, em seus múltiplos aspectos, eles hoje nos mostram, talvez, novas perspectivas, possibilidades no combate à corrupção, no enfrentamento do desvio de verbas públicas. Eles, em conjunto com acordos de colaboração, estão figurando dentro talvez de um microcosmos do direito penal consensual, ou, mais lato sensu, do direito sancionador consensual, onde se busca
encontrando esferas de consenso, produzir mais e melhores provas, relativizar aquele histórico de impunidade, todos os desafios que são nos apresentados, conforme foi muito bem exposto pela doutora Raquel Branquinho agora há pouco. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o doutor Rodrigo e, desde já, agradecer pela presença aqui no evento. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Robertson. Agradeço pelas palavras, pela introdução. Gostaria de cumprimentar também a todos que estão assistindo das sessões judiciárias, da Justiça Federal. É um prazer imenso estar aqui para poder falar para uma plateia tão seleta, e, inclusive, eu que já fui servidor dessa casa, fui analista judiciário, o prazer é ainda maior e é com muita satisfação que eu volto à Justiça Federal para poder falar para vocês um pouco sobre a experiência do tribunal com os acordos de leniência e as colaborações premiadas. Mais especificamente, eu vou tratar do impacto que esses acordos têm no exercício da competência sancionatória pelo TCU, porque o TCU ele não está previsto como um dos legitimados para a celebração de acordos ou colaborações. As colaborações premiadas têm seu âmbito penal e tem o Ministério Público como seu legitimado para a celebração, e, no caso da leniência, além da participação do Ministério Público, existe a leniência própria do lado do CAD, mas a leniência no âmbito da administração pública federal, ela se dá, nos termos da lei anticorrupção, no caso do Poder Executivo Federal, pela CGU, e a lei prevê a autoridade máxima de cada órgão ou entidade, mas especificamente nos casos em que a gente se depara, essa legitimidade está com a CGU. Certo? Agora, o que acontece é que o tribunal... tá. O que acontece é que o tribunal ele funciona como uma última instância decisória na esfera administrativa, no que tange, ao menos, ao dano ao erário e à obrigação de ressarcimento. São palavras do ministro Benjamin Ziller, e, de fato, é o que ocorre por força da competência fiscalizatória e sancionatória do tribunal, que tem origem constitucional, e a previsão do artigo 8º da sua lei orgânica, que prevê as famosas tomadas de conta especial. Então, a autoridade administrativa, sempre que se depara com um dano erário, com um ato ilegal, ato ilícito gerador de dano erário, ela tem o dever de instaurar uma tomada de conta especial, até sob pena de responsabilidade solidária, onde serão apurados os fatos, identificados os responsáveis e quantificado o dano. Há uma apuração preliminar no âmbito administrativo e, em seguida, essa tomada de conta especial ela é remetida ao tribunal para julgamento. Então, é nessas circunstâncias que o tribunal funciona como uma última instância na matéria de dano ao erário. Apesar disso, o tribunal se depara com acordos de leniência firmados legitimamente por um órgão do Estado brasileiro, com base em competência que lhe foi atribuída por lei, e quando celebrado legitimamente dentro dos limites da lei, apesar de o tribunal não se vincular como parte do acordo, há, sem dúvida alguma, um dever de coerência em face dessa unicidade do Estado. O Estado não pode se portar em relação ao particular, que celebrou um acordo nos termos da lei, com a autoridade competente, que isso gerou nele justas e legítimas expectativas. O Estado não pode simplesmente se portar de forma a frustrá-las completamente. Então, apesar de não haver uma vinculação, há sim um dever de coerência, e é algo que o tribunal tem se atentado, mas que não deixa de gerar perplexidades, né? Eu penso que é algo parecido que acontece com o Ministério Público Federal, que também que no caso tem as suas atribuições de celebração de colaborações premiadas, de participação nos acordos lenientes, mas ainda assim se depara com acordos celebrados ou pela CGU, ou mesmo no âmbito dos estados, municípios, e nós precisamos lidar com isso de forma a preservar da melhor forma possível a segurança jurídica, que está no cerne do Estado de Direito, e essa segurança jurídica também é essencial para a atratividade e a eficácia desses acordos de leniência. Porque os acordos de leniência, para suas finalidades de obtenção de prova, de descobrimento do ilícito, de cessação da prática delituosa, ele só tem eficácia se ele for atrativo para alguns dos infratores, né? Então, a preocupação de garantir a segurança jurídica não é apenas um favor ao infrator, né? Acho que isso é algo que está muito claro.
é uma questão do sucesso do instrumento. E, ainda que haja aqueles que critiquem o instrumento foi uma opção, uma decisão do legislador democrático. Nós vemos muitos resultados positivos e não cabe às instituições atuarem para fragilizá-lo. Pelo contrário, nós temos que fortalecê-lo, garantir que ele atinja seus objetivos de fato. Vou expor aqui rapidamente a competência sancionatória do Tribunal de Contas com relação a casos envolvendo dano erário, até para que a gente possa ter uma compreensão aí dos pontos de interferência entre, sobretudo, os benefícios do acordo leniense. Então, o tribunal tem a competência para condenação em ressarcimento ressarcimento do dano ao erário, né? Não é tanto no tribunal como no Ministério Público Federal, isso não é visto propriamente com a sanção, trata-se de uma obrigação decorrente da lei, uma obrigação de responsabilidade civil. Existe a previsão de multa proporcional ao dano, que pode chegar até 100% do valor apurado para o dano. A multa por irregularidades, quando não há o dano, não há ocorrência do dano ou não há dano quantificado, persiste ainda a possibilidade de uma multa autônoma. A declaração de inidoneidade para licitar, por até 5 anos, com a Administração Pública Federal, e por fraude, estritamente por fraude à licitação. É uma sanção aplicável em condutas de fraude à licitação. E a declaração de inabilitação a pessoas físicas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança por 5 a 8 anos, a depender da gravidade da conduta, que foi apurada pelo tribunal. Então, os benefícios legais previstos em lei, nós temos os da colaboração premiada, que são mais pertinentes à matéria penal, então não tangenciam essa competência sancionatória do TCU, mas nós temos os benefícios da lei anticorrupção, né, pertinentes ao acordo leniense, e esses sim guardam alguma relação. Dentre eles, eu destaco a redução em até 2/3 da multa prevista na LAC. Essa redução de 2/3, em tese, se refere àquela multa em específica, não se referiria à multa no Tribunal de Contas, mas são sanções de mesma natureza. E a isenção ou atenuação das sanções administrativas previstas na Lei 866, né? E, dentre elas, a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, assim como existe uma sanção similar na competência do tribunal. Então, a existência dessas duas sanções similares e a possibilidade de se negociar uma isenção da sanção de inidoneidade faz com que a possibilidade do Tribunal de Contas vir a aplicar essa sanção de inidoneidade traz a possibilidade que o tribunal neutralize aquele benefício, e simplesmente acabe com o benefício. A empresa acordou um benefício de afastar essa inidoneidade e o tribunal, em tese, dentro da sua competência sancionatória, poderia impor essa sanção e isso neutralizaria. Isso é impossível? Não é impossível. Talvez, em face de outros fatos, muitas vezes o tribunal, com a sua investigação, já detinha provas suficientes para declarar essa inidoneidade e a corrida do colaborador foi muito mais para inviabilizar uma atuação do tribunal que já era possível. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E, além de tudo, a efetiva colaboração do particular, né? Não basta apenas a celebração do acordo. O acordo é o primeiro passo de um processo de colaboração. E, então, essa questão da possibilidade do tribunal aplicar essa sanção, ela gera bastante controvérsia, não só pela possibilidade de neutralizar o que foi acordado no acordo leniense, mas também a inidoneidade pode, inclusive, botar em risco o cumprimento das obrigações pecuniárias acordadas. Eventual ressarcimento ao erário, a pena de multa. Isso é uma preocupação, inclusive, que o Ministério Público, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, já expressou, que a possibilidade da empresa continuar atuando no seu mercado, né? Tem aqui até uma citação aqui, caso os senhores queiram observar. Então, assim, a possibilidade da empresa continuar observando no seu mercado usual, aferindo as suas receitas usuais, ela é importante para que seja dado cumprimento a esse acordo de leniência, e só que se falar num acordo factível se ela tiver essa possibilidade. É bem verdade que existem, a depender da empresa, essa sanção poderia até não impedi-la de arcar com as obrigações pecuniárias da sua leniência, mas em empresas que atuam em mercado muito relacionados com a atuação do poder público, isso é particularmente verdade, que é o caso das grandes empreiteiras, já que grandes obras de infraestrutura, quando não realizadas diretamente pelo Estado, passam pelo Estado de alguma forma. E eu estou... Desculpa, agora que eu percebi que eu estou passando
o slide para mim e não para vocês. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, eu estava aqui me referindo à nota técnica da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. E agora eu vou passar mais especificamente para o acórdão paradigmático, o primeiro acórdão do tribunal, em que o tribunal enfrentou essa questão dos efeitos do acordo leniense sobre a sanção, sobre a competência sancionatória do tribunal. Então, o tribunal, no caso, ele reconheceu esse dever de coerência do Estado, né, que o Tribunal de Contas deveria observar, na medida do possível, as legítimas expectativas geradas no particular. Reconheceu também a utilidade da prova produzida, no caso, era uma colaboração premiada no âmbito do Ministério Público Federal, envolvendo tanto aspectos penais como aspectos cíveis, mas relacionados com a leniência. Então, o tribunal reconheceu também que as provas ali trazidas eram úteis para a concretização do juízo do tribunal a respeito da ocorrência de fraude à execução, a fraude à licitação, né, que é o fato gerador da sanção de inidoneidade no tribunal. Outra questão que o tribunal enfrentou é que os acordos não poderiam afastar a indisponibilidade do integral ressarcimento do dano horário. Independentemente dos termos do acordo, a obrigação do particular de indenizar o dano causado, ela deveria persistir. E o tribunal afirmou também que a sua competência sancionatória estaria preservada. Mas, diante da questão de guardar uma coerência com a atuação anterior, o tribunal cogitou da possibilidade da concessão de sanções premiais, a depender da colaboração do colaborador, né, da colaboração especificamente do processo de controle externo, e o tribunal chegou, inclusive, a abrir prazo para que esses colaboradores buscassem o Ministério Público Federal para a realização de um aditivo ou um recall, como se chamou, para acrescentar às suas obrigações aí no acordo, obrigações mais específicas de colaboração com o processo de controle externo, com a quantificação do dano e ao seu ressarcimento. Essa questão do recall é um pouco polêmica, porque, inclusive, esse recall não chegou a acontecer. Não ocorreu esse aditamento ao acordo do Ministério Público. Já se chegou a discutir no plenário do tribunal a possibilidade de se criar um procedimento interno ao tribunal de um protocolo de colaboração, algo do tipo, para que as empresas pudessem se comprometer em alguma medida e já ter de antemão alguma ideia do que elas poderiam... Obrigado. O que elas poderiam... o que elas teriam que trazer ou poderiam trazer de colaboração e, ao mesmo tempo, os benefícios que elas poderiam auferir com isso, mas isso ainda não caminhou no âmbito do tribunal, certo? Essa questão de uma colaboração interna. Naquela ocasião, se deixou de aplicar a sanção, apesar do tribunal ter formado sua convicção a respeito da ocorrência de fraude à licitação, ele deixou de aplicar a sanção de inidoneidade, aplicou uma espécie de suspensão condicional da pena, na verdade, em aplicação analógica aí do Código Penal. Então, essas empresas, no caso, eram três empresas que eram colaboradoras e, apesar de se constatar a sua participação, o tribunal postergou essa questão da sanção a ver a colaboração dessas empresas no curso do processo. E, ao final, elas poderiam ser isentadas dessa pena, tal como aconteceria numa suspensão condicional da pena. Certo? Aqui, para especificar melhor, né, as posturas colaborativas de que se cogitou nesse Acordo 483. Então, a admissão de participação nas irregularidades, né, que é algo já inerente a qualquer instrumento consensual de colaboração, a apresentação de documentação fiscal e contábil que possam ajudar na quantificação do dano. Essa condição terceira, algo mais polêmico, né, que é o acatamento das decisões do tribunal, abstendo-se da interposição de recursos, ou mesmo de impugnação judicial. Eu vejo essa condição como polêmica, porque, por mais que a empresa esteja disposta a colaborar e tenha uma postura colaborativa perante o tribunal pode errar, todos podem, né? Então, podem ocorrer injustiças com relação à quantificação do dano, ou a empresa pode julgar que o tribunal extrapolou indevidamente os limites do seu acordo de leniência. Então, eu entendo que a possibilidade de recurso e até de uma impugnação externa não poderia ser vedada a essas empresas, mas essa postura colaborativa eu entendo que deveria ser interpretada como, no sentido de que a empresa não deveria adotar expedientes protelatórios.
Isso, de fato, é essencial para a gente poder afirmar que a empresa apresenta uma postura colaborativa. E, por fim, o recolhimento voluntário da sua cota-parte, considerando que o débito, que o dano ao erário gera um débito solidário por todos aqueles que concorreram para o dano, né? Então, o colaborador deveria, ao menos, se mostrar disposto e pagar voluntariamente a sua cota-parte naquele dano, de acordo com a sua capacidade, que seria discutida, que seria investigada, e dentro das suas possibilidades, mas, no mínimo, pagar aquilo que corresponde à sua cota-parte. E as sanções premiais, né, seriam a suspensão condicional da sanção de idoneidade, que eu já tratei, um benefício de ordem em relação à parte do dano que excede a sua cota-parte, ele só seria cobrado quando outros envolvidos, quando a cobrança fosse frustrada em relação a outros envolvidos, a exclusão dos juros moratórios, por meio do reconhecimento de uma atuação de boa-fé desse particular, na colaboração com o tribunal, né, o parcelamento conforme a capacidade de pagamento, que é denominado também de ability to pay, o abatimento de valores antecipados em razão de acordos celebrados, muitas vezes, no âmbito de um acordo, tem valores, uma antecipação de pagamentos relacionados a dano ao erário, poderiam ser abatidos, e a supressão da multa proporcional, da multa que está dentro da competência do tribunal. Com relação ao ressarcimento ao erário, especificamente, é bom que se diga que ele não é uma condição para esses instrumentos consensuais de colaboração. Então, não necessariamente o Ministério Público ou a própria CGU precisam exigir isso, isso pode ser deixado para que seja visto mais à frente, no nome do Tribunal de Contas, mas está entre as finalidades imediatas desses acordos. A obtenção de prova que se procura é para cessar as atividades delituosas, para responsabilizar outros partícipes e coautores, mas também para a reparação do dano ao erário. Já se falou muito aqui hoje sobre os prejuízos que são causados à sociedade brasileira e ao Estado brasileiro decorrente de corrupção. Então, eu entendo que está no cerne desse microsistema de combate à corrupção essa preocupação com o ressarcimento ao erário. E, além disso, a limitação do dever de ressarcimento ao erário não está também prevista em lugar nenhum como um benefício decorrente do acordo de leniência, então, ou da colaboração premiada. Então, deveria ser preservado esse dever de indenização, como de fato acontece. E a lei anticorrupção, ela é expressa ao dizer que a celebração de acordo de leniência não exime o colaborador do pagamento do ressarcimento do dano ao erário. Apesar disso, existe uma controvérsia sobre a possibilidade de se estabelecer consensualmente o valor dessa indenização. Essa questão, já adianto, ela não teve acolhimento no tribunal. O tribunal não admitiu esse tipo de, pelo menos no primeiro momento, né? Porque quando eu falo aqui de posições do tribunal, a gente precisa compreender que isso é um tema ainda em construção. A jurisprudência ainda é muito incipiente a respeito disso, no Tribunal de Contas. Então, o tribunal já se debruçou sobre essa questão de poder limitar a responsabilidade por dano ao erário àquilo que foi consensualmente acordado e rejeitou essa questão, apesar de ter sido trazida por um dos ministros na ocasião do debate do Acórdão 1083. Bem, as vantagens de você permitir essa solução consensual a prevenção de controvérsias, né, que pode até permitir o ressarcimento mais sério desse dano, uma racionalização da atividade do Estado e o incremento da segurança jurídica do colaborador. Porque hoje o colaborador, quando ele firma o instrumento de colaboração, ele ainda persiste em relação a ele uma obrigação que é ilíquida, que é a obrigação de ressarcimento do dano ao erário. E no mercado, né, para ele se financiar, seja por meio de bolsa de valores, por meio de instituições financeiras, o conhecimento do passivo dele é uma informação importante, e isso ele não tem, enquanto não é quantificado esse dano. Então, isso gera o incremento do custo dele de financiamento, isso gera diversos problemas que acabam tornando também menos vantajoso o acordo, menos atrativo. E, apesar disso, o tribunal concluiu que não haveria previsão legal para isso e que isso poderia significar uma disposição dessa reparação integral do dano. A questão, eu estava até conversando aqui com os colegas que cuidam dessa parte das operações, da Operação Lava Jato, junto ao tribunal, o pessoal da Sinfra Operações, chefiado pelo colega de Belo,
que o tribunal, apesar disso, o tribunal nem sempre, normalmente não tem condições de dizer o que é o dano integral. Sempre há uma transigência com esse dano de alguma forma, porque o tribunal nunca vai ter elementos e informação suficiente para chegar a um dano integral. Então, a possibilidade de resolução consensual, eu acho que ela não ofende esse dever de reparação integral. Agora, é importante que a autoridade competente para isso, para fazer essa negociação, ela esteja munida da informação necessária, ela tenha os subsídios necessários para não fazer um acordo ruim, para não abrir mão do dano ao erário, não tornar a atividade delituosa mais vantajosa. Então, é importante que ela esteja munida de informação. Lógico que essa possibilidade traz riscos, mas com a mitigação correta dos riscos, eu acredito que seria mais vantajosa do que desvantajosa essa possibilidade de resolução consensual, inclusive com relação ao valor do dano, e é também uma posição defendida pelo Ministério Público Federal na nota técnica número 1 de 2017 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. Eles também defendem a busca de uma solução consensual, inclusive com relação ao valor do dano. E também, com relação à posição do tribunal, né, nós temos aquele precedente que eu comentei, o 483, que ele é bastante paradigmático, mas, mais recentemente, nós tivemos posições do tribunal bem importantes com relação aos impactos do acordo de leniência, que merecem menção. A solução de sobrestamento da aplicação de sanções, enquanto se aguarda a colaboração do particular e o cumprimento das obrigações pactuadas, ela é uma solução que ainda é adotada, hoje com a expressa previsão de suspensão da prescrição, já que o tribunal ele anui não exercer sua persecução, não exercer sua pretensão punitiva contra esses particulares, é razoável que o prazo para isso não continue a correr. E hoje o tribunal trata de uma apreciação dessa colaboração para fins de eventuais sanções premiais, para fins do que ele chama de individualização da pena, né? Individualização da sanção. Ele fala já de uma análise mais ampla, avaliando tanto a cooperação desses colaboradores no âmbito do tribunal, no âmbito do processo de controle externo, mas também aquela cooperação anterior que ele ajustou com o Ministério Público ou com a CGU. Todos esses aspectos serão considerados nessa individualização da pena e nos possíveis benefícios que o tribunal vai conferir. Nesses julgados, um tema importante também que foi tratado é a questão da impossibilidade do uso da prova fornecida pelo colaborador, né, fornecida em colaboração contra esse colaborador. O tribunal compreendeu que, ainda que a lei das colaborações, ou da colaboração premiada, ou do acordo de leniência, não imponham limites para o uso dessa prova, é razoável se compreender que ela não pode ser usada para inviabilizar ou restringir os benefícios acordados, porque o particular, o colaborador, ele concede as provas esperando aqueles benefícios, né? Seria um venire in contractum factum próprio do tribunal, do Estado, que deveria ser evitado. E assim, ainda que o tribunal não esteja vinculado ao ajuste, ele não poderia se valer das provas para impor sanções adicionais. Mas nada impede, como eu já disse aqui, que caso o tribunal disponha de provas próprias e autônomas àquelas produzidas pelo juízo da colaboração, que ele venha a exercer seu poder sancionatório. E um ponto importante é que os acordos esses instrumentos consensuais de colaboração, eles envolvem uma renúncia ao direito de não autoincriminação. Porém, essa renúncia ela não é ilimitada, né? A renúncia aos direitos fundamentais ela deve ser interpretada nos estritos limites em que foi feita. Então, os limites dessa renúncia são os limites do acordo celebrado. Então, o tribunal não poderia se valer daquelas provas fornecidas em meio a um acordo para aplicar uma sanção mais grave do que a ajustada. São posições, a posição adotada pelo tribunal, ele também é a posição defendida pelo Ministério Público Federal. Aí uma questão mais polêmica, que foi uma posição externada pelo juízo da 13ª Vara Federal, na época presidida pelo juiz Sérgio Moro, de que o
o TCU, os órgãos que tiveram as provas ali produzidas, né, naquela instância judicial, compartilhadas, não poderiam usar aquelas provas contra os colaboradores, independentemente de se tratar de provas fornecidas por eles. Então, provas produzidas no juízo da 13ª Vara, por interceptação telefônica, busca e apreensão, outros colaboradores não poderiam ser usadas pelo TCU, por exemplo, em face dos colaboradores. O tribunal, apesar de entender que ele não se vincula a esse juízo, a essa decisão do juízo da 3ª Vara Federal, ele acatou esse posicionamento por entender que analisar dentro de todo o conteúdo probatório que foi compartilhado, o que eram provas fornecidas por colaboração e o que eram provas autônomas, envolveria todo um esforço que não se justificaria no âmbito do tribunal para a finalidade precípua de recuperação do dano ao erário. E eu diria mais, eu concordo com a posição do ministro Bruno Dantas, né, que o ministro Bruno Dantas foi bastante expresso sobre essa questão de tribunal não se vincular a essa imposição do juízo da 13ª Vara Federal. Eu concordo com essa posição dele, mas eu tomo como acertada o entendimento do ministro Sérgio Moro, hoje ministro Sérgio Moro, no sentido de que o colaborador ele ajustou uma sanção com o juiz da colaboração, com o Ministério Público, no caso, né, que foi homologado pelo juízo, com base não apenas nas provas por ele fornecidas, mas com base em todas as provas que o Ministério Público, então, dispunha. Então, foi com base ali naquele substrato probatório que o Ministério Público entendeu que as sanções admitidas eram suficientes para a celebração do acordo. Então, quando o juízo compartilha isso, por uma questão de preservação da segurança jurídica e das legítimas expectativas, eu acho que o tribunal deveria se ater àquilo que foi estabelecido no acordo a título de sanção, salvo eventuais sanções autônomas, provas autônomas produzidas pelo tribunal. Uma questão interessante que o tribunal sempre defendeu, mesmo diante das primeiras manifestações do juiz Sérgio Moro, que impediam o uso da prova por ele compartilhada contra os colaboradores, o tribunal entendeu que isso não deveria se aplicar ao ressarcimento ao erário, porque o ressarcimento ao erário ele é excepcionado na LAC, né? A LAC é expressa ao dizer que o acordo de leniência não exime a parte da recuperação do dano ao erário. O próprio Ministério Público Federal tem esse posicionamento em relação à colaboração premiada. Então, o tribunal, mesmo diante de termos de colaborações premiadas, em que diziam que as provas não poderiam ser usadas contra o colaborador, concluiu que deveria se fazer uma interpretação restritiva, que isso deveria valer relativamente a sanções, né? Não em relação ao dano ao erário. E aí, em 2 acordos de relatoria do ministro substituto Sherman Cavalcante, essa posição foi adotada, e o próprio juiz Sérgio Moro, provocado pelo tribunal, manifestou sua concordância, o entendimento que, de fato, essa vedação ao uso da prova fornecida contra o colaborador não se aplicaria à recuperação do dano ao erário. Outro ponto da jurisprudência do tribunal que vem causando controvérsia, inclusive a discussão foi introduzida agora pelo Ministério Público de Contas, por meio de sua Procuradora-Geral, a doutora Cristina Machado, que opôs embargos de declaração contra uma decisão do tribunal, contra o Acórdão 2677 de 2018, em que o tribunal colocou como benefício ao colaborador a possibilidade de abatimento dos valores pagos por força do acordo de leniência, inclusive a título de multas e confiscos, abatimentos na indenização do dano erário. Então, o tribunal autorizando, em linha, inclusive, com o entendimento do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, a possibilidade de abatimento de valores pagos a título de multa, abatimento do dano erário. E a procuradora, ela opôs os embargos de declaração, ela entendeu haver aí uma obscuridade. Primeiro porque a multa tem, obviamente, natureza diversa do que o dano erário, então essa compensação não seria possível. E eu vou além. Você admitir que utilizar o que foi pago a título de multa, da multa acordada lá com a CGU, por exemplo,
para abater do dano ao erário, na prática você está anulando a pena de multa, porque a sanção, o dever de reparação ao erário, ele sempre existirá, né? Ele não é excepcionado, ele não pode ser ajustado não pode ser transacionado, então ele sempre vai haver, e quando você permite usar o que foi pago a título de multa para ressarcir o dano ao erário, você anula essa pena de multa, e a própria LAC não permite a anulação da pena de multa. Entre os benefícios da LAC está a redução da sanção de multa em até 2/3. Então, eu entendo que é uma posição que contra a lei, inclusive, porque permite que o tribunal decida por neutralizar, agora não o benefício mais, mas a sanção acordada pela CGU. Então, me parece que é uma posição inadequada. E a outra questão é poder compensar o que já foi pago a título de multa com eventual multa que venha a ser aplicada pelo tribunal. Aí eu entendo que está dentro da possibilidade das sanções premiais do tribunal, até como uma forma de não gerar uma responsabilização, por vezes, desproporcional, porque é algo que acontece quando existem múltiplas instâncias com competência de responsabilização pelo mesmo fato. É possível que essas multas se somem e venham a gerar valores proporcionais, e é até por isso que na lei de crimes ambientais existe disposição expressa de que a União pode deixar de aplicar sua multa quando uma multa estadual ou ambiental for suficiente, ou quando já houver a multa estadual ou, ambiental, ou municipal. E, por fim, o último ponto aqui que eu queria tratar, desse impacto dos instrumentos de colaboração do tribunal, é a aplicabilidade da cautelar de indisponibilidade de bens no âmbito do tribunal. O tribunal tem entendimento que, com relação a colaboradores, a princípio, não seria o caso de aplicar a indisponibilidade de bens, assim como a doutora Raquel colocou em relação à posição do STJ, em fase da indisponibilidade de bens na improbidade, também no TCU, esse perículo em mora, ele é presumido, já que quando o caso como esse decorre de uma conduta dolosa, de uma conduta criminosa, e pelo montante do débito, do dano que foi causado ao erário, essa cautela ela se justifica num perigo até presumido. Mas o tribunal tem adotado que, a princípio, seria o caso de não aplicar, em linha, inclusive, com o entendimento da 13ª Vara Federal de Curitiba, mas o tribunal condiciona isso à observância de uma postura efetiva de colaboração dessa empresa no decorrer do processo de controle externo, e também que ela mantenha o cumprimento das obrigações assumidas perante o Ministério Público Federal ou perante a CGU. São diversos precedentes em que o tribunal não deixou de aplicar essa cautelar em questão de colaboração premiada. Ontem mesmo o tribunal mais uma vez reafirmou essa jurisprudência, suspendendo os efeitos da indisponibilidade sobre um colaborador. E um caso interessante é esse acórdão 874/2018, relatoria ministro Bruno Dantas, em que se aplicou a indisponibilidade a uma empresa colaboradora. E o tribunal concluiu que a empresa não estava adotando uma postura de fato colaboradora. E outra questão que pesou, não foi a única, talvez não tenha sido nem a principal, mas é aquela questão porque a empresa teria impugnado a atuação do tribunal perante o Supremo Tribunal por meio de mandado de segurança. Aí entra naquela questão que eu acho problemática, acho polêmico, o tribunal exigir que a empresa deixe de se insurgir contra decisões do tribunal que ela discorde. Acho que isso é perigoso. Eu acho que a gente precisa verificar se há um propósito protelatório, mas a simples impugnação judicial não deveria ser motivo. Desculpa, mais uma vez eu não passei. Então, foi isso. Eu espero que eu tenha sido minimamente aqui compreensível, que eu tenha conseguido passar uma compreensão de como o tribunal tem enxergado os efeitos desses acordos de leniência, das colaborações premiadas, e como ele tem buscado essa deferência aos ajustes que foram celebrados por agentes do Estado, legitimados pela lei, mas sempre com a cautela de buscar o melhor interesse público, com discussões que ainda não se encerraram, discussões que estão em constante construção, e eu enxergo na posição do tribunal um esforço de convergência. Vendo a posição do Ministério Público Federal, eu vejo que essa convergência é real e que
a gente está caminhando para construir uma segurança jurídica minimamente possível para esses acordos de leniência. Eu sou um cara otimista, eu tendo a ver as coisas com o copo meio cheio, né? Inclusive, escutando aqui a doutora Raquel, trazendo toda essa saga do Ministério Público no combate à corrupção, a gente vê quantas dificuldades que a gente imagina que poderiam ter sido evitadas, mas a gente vê o quanto que a gente evoluiu, né? Esse pós-88, todos os instrumentos que foram trazidos, e nos últimos anos, os benefícios que a gente tem enxergado nos acordos de leniência. Então, eu acredito que os ajustes são necessários, eles são constantes, mas que a gente está trilhando um bom caminho e que as instituições poderiam conversar mais, mas existe uma intenção sincera de convergência. Muito obrigado a todos. Bom, pergunto se alguém gostaria de fazer alguma indagação. Enquanto isso, eu já faria aqui uma provocação para o Dr. Rodrigo, depois dessa bela exposição. Uma das, talvez, questões mais sensíveis que você, inclusive, colocou agora diz respeito a uma sobreposição de atribuições e competências no que diz respeito à possibilidade de celebração, tanto de acordos de leniência quanto também dos acordos de colaboração. Nós temos aí, para agregar dificuldades a essa questão, multiplicidade de diplomas normativos que versam sobre o tema. Nós temos diferentes esferas do direito envolvida, o direito penal, o direito administrativo sancionador, o direito civil, o direito administrativo stricto sensu, e temos também, e logicamente, as zonas de defesa de atribuições, né? É lógico que todos os órgãos buscam, em maior medida, exercer as suas atribuições e conseguir resultados da sociedade brasileira. Não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, mas aí isso tudo, esse conjunto de fatores, ele age como se fosse um terremoto, né? A gente está hoje com as placas tectônicas de atribuição e competência sendo acopladas, por vezes uma sobe sobre a outra e às vezes é o inverso, e aí o grande desafio se converte em trazer segurança àqueles que se aventuram na celebração de um acordo. É lógico que eles não se aventuram quando vislumbram no comportamento adversarial uma melhor alternativa. Uma empresa ou uma pessoa física somente busca a colaboração quando está exposta ou quando está em vias muito próximas de ser exposta, ou seja, quando negar os fatos não é a melhor alternativa. Mas, mesmo assim, é preciso zelar por uma mensagem de que o acordo vale a pena e, mais do que isso, que uma empresa colaboradora ou um réu colaborador, ao celebrar um acordo, ele vai ter uma posição melhor do que aquele que simplesmente nega a realidade. E aí eu pergunto ao Dr. Rodrigo como que o senhor vê isso dentro dessa sobreposição, às vezes, ou complementariedade de atribuições, esse desafio no que diz respeito à atribuição específica, logicamente, do Tribunal de Contas da União, né, com esse enfoque. Certo. É inegável que essa multiplicidade de esferas de responsabilidade, ela traz alguma insegurança jurídica. O que o Dr. Robertson falou em complementaridade, eu acho que é o que todos buscamos, mas em muitos momentos a gente vê essa sobreposição. Faz parte da complexidade institucional do Estado brasileiro, desse microsistema, desse chamado microsistema de combate à corrupção. É difícil a gente tentar, apesar de uma lei como a LAC, que poderia ter sido mais bem escrita, mais fechada com relação a esses possíveis conflitos entre os órgãos com competência para responsabilização em matéria de corrupção, o fato é que o desenho institucional brasileiro, esse tipo de atrito, de choque, me parece inevitável. E a gente está... Por isso, essa alguma insegurança jurídica que é gerada nesses primeiros passos de construção desse acordo, dos instrumentos, né, dos links desses instrumentos, mas eu acredito que há um compromisso de convergência. As instituições precisam conversar, né, precisam tentar não se sobrepor umas às outras, compreender a atuação de cada uma, e eu acho que a gente avançou muito em relação a isso. Eu vejo lá no tribunal um avanço muito grande em relação a isso. Como
o doutor falou, há sim uma ansiosidade em relação às suas competências institucionais, e cada órgão acredita que está fazendo o melhor nesse combate à corrupção, mas a gente precisa sentar e conversar e fazer a coisa caminhar. Há também uma desconfiança muito justificada em relação aos colaboradores, em relação à postura deles em relação a outro órgão, né? Será que eles foram lubridiados, algo do tipo? Essa preocupação ela é também inevitável diante de todo o descalabro que a gente se deparou. Mas o Instituto está se amadurecendo. Era algo estranho ao direito brasileiro. O direito brasileiro não tinha esse instrumento de negociação no âmbito sancionatório. Isso tem se amadurecido. A percepção da indisponibilidade do interesse público, ela está transitando para algo mais aberto, né? A gente está aprendendo a compreender que o interesse público vai muito além do que está ali na nossa frente. O interesse público ele abrange também as consequências diretas e indiretas de todas as atuações do Estado. Então, a questão, vai recuperar o dano, não vai recuperar o dano, vai gerar um efeito maior de prevenção, não vai gerar um efeito maior de prevenção, dissuasório dessas condutas ilícitas. Então, eu acho que com um foco nessa compreensão mais ampla do interesse público, com o diálogo que eu vejo acontecer, eu acredito que a gente vai caminhar para, de fato, uma complementariedade, desde que todas as instituições respeitem cada uma a competência institucional da outra. Perfeito. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Mais alguém tem algum questionamento? Então, não... perdão. Rafael de Bello, do TCU. Só fazendo coro às palavras do Dr. Rodrigo, né? Nós temos uma preocupação muito grande lá no tribunal em relação à sustentabilidade do combate à corrupção, né? Ao longo prazo, né? A gente sempre temos total convergência em relação ao fato de que o colaborador não pode ficar pior do que o não colaborador, no entanto, também não pode ficar tão melhor do que o honesto, né? A nossa preocupação é em relação aos incentivos. E aí, como foi colocado desde o primeiro dia com a palavra da doutora Raquel Dodge, né, a questão do dano é muito importante, né? É claro que, como o doutor Rodrigo bem colocou, o dano integral, a recuperação integral do dano, na nossa visão, é diferente da recuperação do dano integral, né? O dano é uma coisa que precisa ser calculada, e em casos como o da Lava Jato, extremamente complexos, nós temos aí uma atuação, pelo menos desde 2008, 2009, que foi quando eu entrei no tribunal, ou seja, mais de uma década, investigando essas empresas, tentando punir essas empresas, mas com todas as dificuldades do nosso sistema disfuncional, né, tanto judiciário quanto na esfera administrativa de contas também, questão de protelatórias e tudo. A gente tem tentado, né, combater, dar efetividade, mas eu acho que o caminho é exatamente o que o doutor Rodrigo colocou. Nós precisamos, de fato, entendemos perfeitamente a questão dos incentivos ao acordo, a empresa não ficar tão incentivada quando vê uma dívida bilionária, mas o fato é que isso já está na lei, nas leis de longa data. Eles não podem alegar que foram surpreendidos por uma cobrança do tribunal. Recentemente, nós tivemos o julgamento do mérito de uma tomada de conta especial da UDO-HDT, são 2 unidades da refinaria Abreu e Lima da Petrobras, só ali deu mais de 2 bilhões de débito, um único contrato, né? Então, assim, é muito recurso envolvido e a nossa preocupação é que eventualmente esses acordos venham a cobrar um valor baixo. É claro que eu procuro segmentar o problema em 3 partes. A primeira é a empresa admitir o ilícito de superfaturamento, ou nas palavras da Lei Anticorrupção, artigo 5º, inciso 4º, linhas F e G, o ilícito de desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor da administração. Ela precisa admitir isso, senão, do contrário, a gente está, digamos assim, varrendo para debaixo do tapete um delito, e o fato é que a LAC também exige, além da admissão, é que ela cesse a conduta. Então, se ela sequer admite que aquilo é uma conduta delitiva, como é que ela vai cessar essa conduta? O nosso grande receio, sendo muito sincero, muito franco, o debate aqui está mais na esfera acadêmica, no sentido de que os caras paguem a multa dos acordos com novos superfaturamentos no futuro, porque eles não estão admitindo superfaturamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como calcular. Sem a ajuda deles, nós conseguimos calcular. Com a ajuda deles, vamos calcular mais rápido. Então, estamos enveredando nessa seara, fazendo esse esforço, alguns projetos pilotos, vamos chamar assim,
Mas o terceiro ponto, que é o mais grave, é como que isso vai ser pago. Ninguém está dizendo, nenhum auditor do TCU, nem autoridade do TCU diz que quem vai pagar o dano é aquele que colaborou para calcular o dano. Esse dano pode ser cobrado de outro, que é a questão de botar para o final da fila o colaborador. Nós temos isso foi positivado, como bem colocado pelo Dr. Rodrigo, no Acórdão 483 de 2017, que contou com a instrução das infraoperações. Isso foi muito bem colocado lá. Então, assim, como pagar, a questão do ability to pay, nós levamos em consideração, isso é importante. E só para deixar claro, então, nós estamos perfeitamente alinhados nesse sentido. Nossa preocupação maior é com a sustentabilidade desses trabalhos que têm sido feitos maravilhosamente bem pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal e também pelos outros órgãos de persecução. Polícia Federal, superfaturamento, só lembrando, não é só o tribunal que calcula, a Polícia Federal já tem até livro disso, o perito criminal João Valim lançou um livro recente, eu tive no lançamento do livro dele, As Técnicas, né, para calcular o superfaturamento. Só para dizer, então, complementando, que nós estamos perfeitamente alinhados nesse sentido. Perfeito. Se me permite, de Belo, uma consideração, acho que é importante a gente, às vezes, refletir também, na linha do que você falou, que os acordos, tanto de colaboração quanto os acordos de leniência, eles funcionam também como um efeito dissuasório pró-futuro para a própria empresa que celebrou o acordo ou para a própria pessoa física que celebrou o acordo. E por quê? Na medida em que, adotando um comportamento de se autorrevelar os seus ilícitos, o colaborador ele recebe condenações muito altas e, se acaso for rescindido o acordo dele, ele vai responder como se não fosse um colaborador. Ou seja, se ele voltar a delinquir, ele passa ao pior cenário. Então, a gente costuma brincar lá na Força Tarefa em Curitiba que ele não pode ocupar ou colocar um pé em cada canoa, porque a canoa do comportamento adversarial e do comportamento colaborativo são diferentes e, se ele quiser fazer isso, ele vai acabar na água, né? E a empresa do mesmo modo. Acho que até isso foi colocado aqui pelo ministro da AGU, que não há uma excludente da possibilidade de ressarcir o dano. Ao contrário, a empresa, para que a gente não fique no impasse, olha, ela não reconhece um sobrevalor, mas traz centenas de provas para a responsabilização de centenas, se não milhares de outras pessoas físicas e jurídicas. Como ela não reconhece o sobrevalor, o superfaturamento, então a gente tem que parar por aqui e rasgar, digamos, essa potencialidade de todas essas provas, ou a gente pode continuar e, se acaso no futuro conseguirmos comprovar o superfaturamento ou sobrevalor, aí sim ela vai responder por essa omissão, né? Eu acho que a gente tem que refletir também no custo do não acordo, que é algo que por vezes fica fluido ou não é refletido quando só se tem um acordo revelado, né? O que se deixou de fazer, o que se deixaria de descobrir, processar, responsabilizar se não tivesse sido celebrado um acordo 6 meses antes ou 7 meses antes? E a gente pode refletir isso a partir da Operação Lava Jato, né? Que foi uma escalada, um verdadeiro derrubar de dominós, primeiro a partir de pessoas físicas, depois jurídicas, que culminaram em grandes acordos que trouxeram fatos do Brasil e do exterior, né? Desculpa aqui a ponderação, mas achei interessante agregar algumas reflexões. Não sei se o doutor Rodrigo tem mais algum aspecto a comentar. Nada a acrescentar, acho que essas ponderações só complementam mesmo. É interessante também para a gente ver o foco do Ministério Público. E, como você falou, o caso da JBS, ele é bastante emblemático porque ele foi muito criticado. Eu não conheço detalhes, mas o fato é que nem sempre o público é capaz de saber as provas que foram trazidas, toda a potencialidade daquele acordo e, como eu disse, há uma desconfiança, não em relação às instituições, mas em relação a esses colaboradores. E como o Ministério Público nem sempre pode trazer tudo à tona, existe esse receio. Não em relação ao Ministério Público, mas em relação ao que o colaborador fez para conseguir o benefício. Perfeito. Bom, agradecendo mais uma vez a sua presença, doutor Rodrigo Lima, e a todos os que resistiram bravamente após já alguns dias de evento até esse horário.